E chegamos ao acontecimento final da nossa jornada pelo livro de Atos dos Apóstolos, a nossa busca pelos atos do Espírito Santo e por sua aplicação prática em nossas vidas. O último evento é a viagem de Paulo para Roma, que está no capítulo 27 do livro de Atos. Os dois últimos capítulos, 27 e 28. Nós vimos no domingo passado que, primeiro, o Espírito direcionou Paulo para Jerusalém. Deus colocou no coração de Paulo o desejo, a vontade de ir para Roma. Mas ele primeiro sentia a urgência de recolher ofertas entre as igrejas que ele plantou para levá-las aos irmãos de Jerusalém que estavam passando necessidade. Então ele foi para Jerusalém e foi preso. Vimos isso. E na primeira noite de prisão dele em Jerusalém, nós vemos uma teofania. Isso foi comentado no domingo passado. Um anjo, o próprio Senhor, se pôs ao lado de Paulo e lhe disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Isso está em Atos 23, 11. E aí eu lhe pergunto, você já experimentou alguma teofania? Você já viveu alguma experiência sobrenatural com Deus? Alguém? Alguém? Bastante gente. Puxa, eu ainda não tive uma experiência dessas. Peça ao Senhor. Eu só tenho que informá-lo, por dever de ofício, que normalmente nós ouvimos a voz do Senhor de uma forma muito forte quando a gente está no meio da tempestade. Paulo estava preso. Eu quero muito que o Senhor apareça para mim, mas eu não quero que seja na prisão. Aí, nem sempre a gente consegue uma coisa sem a outra. É quando nós mais precisamos que nós nos abrimos para perceber a presença de Deus. E aí Paulo foi levado para Cesareia, vimos isso em detalhes, e lá em Cesareia ele disse que não admitia ser julgado perante os judeus, porque ele era um cidadão romano e que ele apelava para César. E lá em Atos 25, 12, na segunda metade do versículo, Festo, o governador da época, declarou: você apelou para César irá. E então chegamos nesse momento que estamos agora, Atos 27, de 1 a 12, a viagem de Paulo para Roma. Não vou ler os primeiros versículos, vou começar a partir do versículo 9, porque são muitos detalhes que não têm muita aplicação prática. É a descrição da viagem, da parte inicial da viagem de Paulo e de seus companheiros. Lucas era um cara muito detalhista, né? Ele fala dos portos visitados, das ilhas por onde passaram, dos ventos contrários que eles enfrentaram, da troca de navios. Legal, legal, mas vamos ao versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois havia passado o jejum. Que jejum é esse? É o dia da expiação, o Yom Kippur, que é uma festa judaica que acontece entre o final de setembro e início de outubro, porque o calendário judaico é lunar, né? Por isso que a Páscoa fica andando todo ano, né? A gente acha que a Páscoa é função do carnaval, não é o contrário, tá? É a Páscoa que vem primeiro, aí 40 dias antes da Páscoa você tem a quarta-feira de cinza. Ok. Aliás, 40 dias antes do domingo de Ramos, para ser mais exato. Mas, enfim, por conta dessa diferença de calendários, o dia do Yom Kippur varia, não sabemos exatamente qual era o dia em que isso estava acontecendo. Mas é de final de setembro a início de outubro. Por isso, voltando ao texto, Paulo os advertiu: senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas.
Mas o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Lógico, é a coisa mais natural do mundo. Quem é que prefere seguir a opinião de um líder religioso ao invés de seguir o conselho dos especialistas? Até hoje é assim. Até hoje, aquela pessoa sábia, aquela vovozinha, né, chega para a gente e fala que isso não vai dar certo. Aí, porra, não sabe nada. Adolescente, então, com os pais, é típico. Meu filho, não faz isso, não vai dar certo. Não sabe nada. Né? Do alto da sua grande experiência de 12 anos de idade, ele desconsidera tudo o que os seus pais falam. Mas, meus irmãos, há uma analogia ainda mais poderosa do que esta, no texto que começaremos a ler. É a analogia da viagem como representando a nossa vida. Não apenas uma viagem de navio, como é o caso aqui, mas também uma viagem por terra. E a própria literatura nos apresenta essa mesma metáfora em várias obras. A que me vem à mente, em primeiro lugar, aqui é a Odisseia. Os 10 anos de viagem do retorno de Ulisses, Odisseus, para a sua terra em Ítaca. 10 anos no mar é uma vida. E ali é uma representação, uma metáfora, uma analogia com a nossa vida. Por terra, nós temos o Peregrino, do John Bunyan, por exemplo, que ele faz justamente uma analogia, uma metáfora entre a vida cristã, os desafios da vida cristã e uma jornada na Europa do século XVII. Portanto, meus irmãos, semelhante à forma, como veremos aqui agora, que Paulo enfrentou a tempestade nesta viagem de navio, semelhante a esta forma, nós também enfrentamos tempestades em nossa jornada de vida. Por isso é que a leitura desse texto não é meramente informativa. Neste texto há lições que certamente poderão, se você assim permitir, poderão lhe ajudar no momento de necessidade. Alguém aqui nunca enfrentou uma tempestade na vida? Pô, mostra aí para mim, deixa eu ver se tem alguém virgem de tempestades. Ninguém, né? Talvez o garoto de 12 anos, mas mesmo o garoto de 12 anos, porque ele chegou em casa, ele ia jogar o joguinho e o PlayStation dele queimou. Olha que tempestade terrível para um garoto de 12 anos. O mundo acabou. O mundo acabou. É uma questão de perspectiva, né? Então, se você já passou por tempestades na vida, saiba que há uma forma boa de reagir e há uma forma má de reagir, ruim de reagir. E a mesma analogia da vida como uma viagem serve para a nossa igreja. Eu não poderia deixar de fazer essa analogia, sendo que estamos hoje comemorando o nosso 26º aniversário. Gente, essa igreja já passou vários perigos, já se viu em condição de quase naufrágio, e foi mais de uma vez. Um pouquinho da história para vocês. Fundada em 22 de agosto de 1999, a Orla Sul experimentou um rápido crescimento explosivo e com cerca de 1 ano de existência, apenas 1 ano de existência, precisou buscar um lugar maior para se reunir e se mudou do Hotel Ritz Plaza, no Leblon, onde havia começado as suas reuniões públicas, para o Clube Monte Líbano. E aí, o número de jovens era enorme, mas, infelizmente, o líder dos jovens decidiu sair da igreja e vários foram com ele embora. A igreja sofreu, mas superou essa mudança, a mudança dos rostos que se via,
E foi justamente no início de 2001, logo depois desse acontecimento, que eu e minha família chegamos à Orla Sul, com 1 ano e meio de existência. 2 anos depois, em 2003, veio a primeira sucessão pastoral. Mas foi uma sucessão tranquila, porque o indicado da liderança, indicado único da liderança, era o pastor auxiliar da igreja, que já estava conosco desde pouco tempo depois da fundação da igreja. Ele chegou um pouquinho antes de mim, então, final de 2000, mais ou menos. Então, ele já estava lá, já era conhecido, tinha sido ordenado na igreja, já era pastor auxiliar, já era o vice-presidente, e então a igreja, em consenso, aceitou que ele se tornasse o pastor-presidente, porque o pastor fundador, Guy Key, e sua esposa, eles, missionários de uma junta americana, foram designados para outro lugar. Tudo bem, que legal. Praticamente nem houve desafio, né? Só que logo depois de assumir a função, esse pastor viajou de férias e o Clube Monte Líbano expulsou a igreja de lá. A gente chegou lá no domingo, hoje é o último domingo, tá? Pode ir embora. Como? Não, o último domingo. Mudou a diretoria, não querem mais vocês aqui, não. Aí, um dos nossos irmãos que era advogado chegou e falou, opa, peraí, calma, não é bem assim, vamos conversar e tal. Deram um prazo, mas era um prazo exíguo. Com a saída do pastor Guy, houve a eleição de uma nova diretoria, o presidente estava viajando, quem era vice-presidente? Alba Valéria. E Alba Valéria teve que agarrar o touro à unha junto com a liderança, aliás, a liderança da Orla Sul sempre foi muito presente, louvado seja o Senhor. E ali aquela liderança, buscando um novo local, foram a vários lugares, até que finalmente, até porque a igreja tinha tido aquele crescimento explosivo, mas com a saída de alguns jovens tinha dado uma encolhida, acabou voltando para o Hotel Ritz Plaza. Então, em 2003, fomos despejados, mas o Senhor manteve aberta aquela porta lá do Ritz e para lá voltamos. 2011, ficamos no Hotel Ritz Plaza, portanto, de 2003 a 2011. Período tranquilo, 8 anos, um período razoavelmente tranquilo, exceto que, em 2008, aquele pastor, segundo pastor da igreja, avisou, olha, no início do ano que vem eu vou embora. Melhor a igreja já iniciar um processo de sucessão. E aí, dessa vez, não tinha opção interna. E a igreja, sem experiência nessa prática, iniciou um processo de sucessão pastoral e a igreja ficou dividida. Então, o pastor que assumiu, ele pegou uma igreja dividida e não conseguiu levá-la adiante. 3 anos depois, justamente quando aconteceu essa necessidade de sair do Hotel Ritz, porque o Hotel Ritz nos avisou, olha, a gente vai entrar em reformas, vocês precisam procurar um novo local, não tem pressa, não tem urgência, mas tem que procurar, porque a gente vai encerrar as atividades. E nessa hora, crise. E o pastor renunciou. Precisou renunciar. Sentiu que não tinha mais apoio e que não tinha como continuar. Aí, nessa época, o vice-presidente era eu. E aí começamos mudamos para a nova sede, compartilhando espaço com a Igreja Presbiteriana Libertas. Coisa de Deus, né, gente? A igreja de Laranjeiras, Presbiteriana de Laranjeiras, resolve abrir um ponto de pregação na zona sul do Rio de Janeiro. Aí eles vão e compram um teatro. Fazem uma reforma no teatro, colocam um ponto de pregação deles, e eles não conseguem dar conta do valor. E procuram, era uma igreja que só se reunia uma vez por domingo, procuram uma outra igreja que também só se reunisse uma vez por domingo.
Gente, é aquela jesuicidência, é aquela presença de Deus no meio da tempestade. E ali, a nossa igreja foi salva mais uma vez. E olha que era uma tempestade dupla, né? Despejo por um lado e início de um processo de sucessão por outro. E esse processo de sucessão, como o primeiro terminou com a igreja dividida, a igreja estava muito sensibilizada. E aí, foi um processo muito longo, muito arrastado. Um processo de quase 3 anos. Então, por quase 3 anos, eu, como vice-presidente da igreja, estava coordenando a liderança, não era pastor. O pastor Gaiki foi fundamental nesse período, porque ele esteve muito presente, nos apoiando, nos orientando. E, pouco mais de 2 anos depois, finalmente, chegamos a um resultado indecisivo. Não houve a escolha do pastor, mas aquele que tinha sido melhor votado foi convidado para ser pastor interino, ficou alguns meses como interino, e aí então a igreja falou, não, vamos efetivá-lo. E isso aconteceu no início de 2014. Então, praticamente 2 anos e pouco, mais de 2 anos, com certeza, ficamos nessa situação. Em 2014, então, começamos um novo ciclo, né, com o nosso 4º pastor, que não durou 3 anos. Parece um déjà vu, né? Até os períodos de tempo são parecidos. Infelizmente, essa tempestade foi muito pesada. Essa parecia que o navio ia afundar. Muita gente saiu da igreja. Muita gente saiu, mas se afastou da igreja. Não saiu oficialmente, mas também não ia. E também não contribuía. Então, a igreja estava numa situação muito difícil, muito difícil. Nessa época, o vice-presidente era o Tsai. E é vice-presidente até hoje, né? Ele é persistente. Meus irmãos, que tempestade terrível foi essa. Terrível. O que nos remete à tempestade que Paulo viveu. Será que foi mais terrível do que a tempestade que Paulo viveu? Atos 27, versículos 13 a 26, a tempestade. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste, que é aqui no Rio de Janeiro, vocês já devem ter ouvido falar. E está entrando o Sudoeste, é o oposto. No hemisfério sul, a tempestade vem de Sudoeste. No hemisfério norte, ela vem de Nordeste. Isso é porque a Terra gira. Tá? E aí, com isso, toda a atmosfera gira junto. Né? E aí, não vou entrar em detalhe com vocês. Vocês já entenderam. Versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Gente, eu já passei por rabo de furacão. Não era nem um furacão, era só o rabo. A gente atravessando de Nova York para Marrocos. O rabo do furacão foi traumático. Chegou a rachar uma parte da superestrutura do navio, por causa do movimento. Sinceramente, não é algo que você queira viver. Não é. E olha que eu estou falando de um navio do século XX. Não é do século XXI, não, tá? Eu sou velho mesmo. Navio do século XX. Não estou falando de um navio de madeira do século I. Gente, a vida daquele pessoal a bordo daqueles navios era horrível, horrível. Se hoje é ruim, imagina... eu viajei de cruzeiro, era lindo. Vai para o navio de guerra para ver se é um cruzeiro. Vou pular para o 18. No dia seguinte,
Os detalhes são fantásticos, eu fico até arrepiado. Sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Joga a carga fora, porque está entrando água, vamos aliviar o peso do navio. No terceiro dia, lançaram fora a armação do navio. Parênteses, armação não é armamento, tá? Coisa de parece igual, mas não é. A armação são os equipamentos que fazem o navio funcionar. As velas, os mastros, os cordames, o cordame do navio, jogando tudo fora. Não adianta, você não consegue içar uma vela numa tempestade. Jogaram tudo que podiam fora. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Quem estava aqui naquela época, talvez tenha passado por isso. Perder a esperança de salvamento. Será que dessa vez a nossa igreja afunda? Será que dessa vez as portas vão se fechar? Será que estava tudo perdido para Paulo e seus companheiros? Claro que não, porque havia uma promessa de Deus, de que Paulo iria para Roma. E Deus, o seu Deus, cumpre as suas promessas. Por isso que faz parte da vida do cristão ler a Bíblia todos os dias para se familiarizar com as promessas de Deus. E assim, no momento da tempestade, se lembrar das promessas e clamar ao Senhor pelas promessas dEle. Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor prometeu para todos os teus filhos, haja assim na minha vida, Senhor. É por isso que a gente lê a Bíblia. E vejamos o que Deus fez com Paulo. Versículo 19, versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, o Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. E Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você, assim disse o anjo. Assim, disse Paulo agora, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Creio nas promessas do Senhor, devemos ser arrastados para alguma ilha. E, gente, quem conhece o mapa do Mediterrâneo sabe que não tem muita ilha, não. Entre Creta e a Península Itálica, não tem ilha nenhuma. E eles estavam sendo arrastados de Creta, pelo vento nordeste, em direção ao norte da África. No texto, que eu não li essa passagem, eles passaram sobre um banco de areia chamado Sirte, que é terrível até hoje. Complicado passar por ali. E o navio, por isso que eles tinham que deixar o navio leve, porque senão ele iria encalhar no meio do nada, e aí já era, ia morrer todo mundo. Não tinha o que fazer. Gente, eles foram parar na ilha de Malta. Se você olhar num mapa pequenininho, nem aparece, você nem vê. É uma ilhotazinha, do nada, e aquele navio atravessou meio Mediterrâneo e foi bater na ilha. Coisa de Deus. E da mesma forma, porque Deus é fiel às suas promessas e por sua graça poupou a vida de Paulo e seus companheiros de jornada, também poupou a vida da nossa igreja. Os detalhes de como o navio foi sendo levado até a ilha de Creta estão em Atos 27, de 27 a 44, mas eu não os lerei. Na nossa igreja, por conta daqueles dois resultados negativos,
das 2 sucessões pastorais anteriores, em que pessoas de fora foram chamadas, e na lembrança de que a primeira sucessão tinha dado certo, porque tinham puxado alguém de dentro, aí a igreja, a liderança da igreja, entendeu que deveria convidar alguém de dentro, alguém que já conhecesse a igreja, que já fosse conhecido pela igreja, tanto nos seus defeitos quanto nas suas virtudes. Deixo para você julgar o que é mais de cada, mas a igreja resolveu me convidar para ser o pastor. E naquele momento, eu fui forçado a me afastar, justamente porque eu não podia continuar, não estava concordando com o que estava acontecendo, e eu não ia bater de frente com um pastor eleito, não ia fazer isso. Então, eu precisei me afastar, foi muito doloroso fazer isso. Eu e Alba ficamos pouco mais de um ano afastados da igreja. E aí a igreja foi atrás da gente. A única condição que eu apresentei era que nós procurássemos um novo local de reuniões. Porque já estávamos, naquele momento, desde 2011, né, há 6 anos, quase 6 anos na Libertas. E a relação já estava desgastada. Por exemplo, se vocês olharem fotos antigas, tem algumas fotos antigas do nosso site. Vocês verão que, num lado, era um teatro de arena, então você ficava enviesado, né? Ficava falando de um lado para o outro assim. E, de um lado, eles colocaram um quadro remetendo à igreja perseguida, com rostos desfigurados de dor. Gente, cara, é coisa para dar pesadelo. Aí a gente pediu vários, dá para tirar? Não dá. Enfim, eram várias questões. Lógico que, quando você chega você está muito ruim e te dão uma solução, você, que alívio, né? Mas depois de um tempo você começa a perceber os problemas daquela solução, né? E depois de 6 anos ali, a gente realmente já estava cansado. E aí a proposta foi essa. Lógico que naquele primeiro momento a igreja não tinha condições, não estava nem conseguindo fechar o mês, quanto mais alugar um outro espaço e etc. Mas a condição era essa. Quando a igreja se equilibrar, nós vamos buscar um novo lugar. E assim foi. Pouco tempo depois, menos de um ano depois, eu já comecei a procurar. E eu olhei mais de 100 imóveis pela internet, visitei 42 imóveis. Até pouco tempo atrás ainda me lembrava de cada um deles, agora eu já esqueci. 42 imóveis visitados. Fizemos propostas em alguns deles, até que, finalmente, o Senhor nos trouxe para a nossa Malta. Aqui é a nossa Malta. Louvada seja o nome do Senhor. 3 meses de reforma, de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020. E eis que no primeiro domingo de março de 2020, a nossa igreja começa zerado o fundo de reserva na reforma, tendo aumentado a despesa em 30%, por conta do aluguel e outras despesas, e 2 domingos de casa cheia, 70 pessoas sentadas. Glória a Deus. E aí veio a pandemia. Paulo chegou a Malta, mas nos gravetos havia uma víbora. Atos 28. Paulo, na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver.
E a víbora que se prendeu na mão da Orla Sul foi a pandemia. Perdemos 30% da nossa receita. Graças a Deus, só houve uma pessoa da nossa igreja que faleceu devido à Covid. Duas pessoas da nossa igreja faleceram devido à Covid. Quando eu digo da nossa igreja, é família estendida, né? 2 pessoas faleceram de Covid. Mas a nossa igreja sempre foi uma igreja de passagem. Hoje já não é mais assim, mas na época ainda era. Vinha muita gente de fora para estudar ou para trabalhar no Rio de Janeiro, buscava uma igreja e, conversando com um com o outro, chegava na nossa igreja e ficava conosco durante 1, 2, 3 anos. Sempre foi assim. E com a pandemia, com o home office, o fica em casa, muitos desses voltaram para suas casas, para seus locais de origem. Outros foram demitidos e tiveram que buscar outras oportunidades de trabalho. Alguns foram até para o exterior. E perdemos 30% da nossa receita. Dá para perceber que a conta não bate, né? Você aumenta a despesa em 30% e diminui a receita em 30%, meus irmãos, foram 3 anos muito difíceis. 2020, 2021 e 2022, olha, só pela misericórdia de Deus. A víbora estava agarrada na mão, mas o Senhor não deixou que nós morrêssemos. De novo. De novo. Assim como Paulo foi livrado pelo Senhor do naufrágio e da víbora, porque Deus tinha um plano para a vida dele, que era levá-lo a Roma, onde ele iria pregar o evangelho. O Senhor também tem um plano para essa igreja. O Senhor tem um propósito para essa igreja. Ele nos trouxe para cá porque Ele queria, não porque foi por acaso. As demais portas que se fecharam, não se fecharam porque não nos quiseram, mas porque o Senhor não permitiu que se abrissem. 2 delas eu fiquei muito frustrado, inclusive, quando se fecharam na minha cara. Estava quase tudo certo. Aí, pá, porta na cara. E nós viemos para cá, porque o Senhor tem um propósito para a nossa igreja, aqui, nesse lugar. E não é à toa que hoje quase a metade das pessoas que frequentam a nossa igreja moram aqui nas redondezas. Pela primeira vez na história da nossa igreja. Nossa igreja sempre foi muito diversificada em termos de localização geográfica dos membros. Agora não. A grande maioria da igreja, 2/3 da igreja, mora aqui, nessa região da Zona Sul. Gente, Deus tinha um propósito para a vida de Paulo. O livrou da tempestade, o livrou do naufrágio, o livrou da víbora. Deus tem um propósito para essa igreja. E você deve se perguntar, qual deve ser a minha participação nesse propósito? Por que é que eu estou aqui? Pergunte-se, por que é que eu estou aqui? Por que Deus me trouxe até essa ilha? Qual o propósito de Deus para a minha vida como parte deste corpo? É isso que você precisa saber. É isso que você precisa buscar. Porque quem busca, acha. O livro de Atos termina de forma inconclusiva. Diz apenas, lá no versículo 28, no capítulo 28, que Paulo chegou, depois eles saem de Malta, a ilha inteira se converte, inclusive consta que não há mais cobras em Malta, não vou entrar no detalhe. Paulo foi para a Itália e lá em Roma permitiram que ele alugasse uma casa, e nessa casa ele ficou por 2 anos, pregando a palavra com muita liberdade. Não se sabe se foi ali que ele foi morto, provavelmente não, pelos tempos, é muito pouco provável. Provavelmente ele foi libertado, foi para a Espanha como ele queria, e depois foi preso novamente, e aí foi executado, que, aliás, é tema do Cine Orla do sábado que vem. Ok? São os dias finais de Paulo. É emocionante esse filme aqui. Não tem tempestade nele, não. Tá? Uma pena, mas tudo bem.
Qual o plano de Deus para a sua vida? Você precisa se perguntar isso. Porque quando nós nos envolvemos, quando nós entramos no barco, a tempestade que se abate sobre o barco se abate sobre nós também. Mas quando o barco chega ao seu destino, nós também chegamos. E concluindo então, somos edificados pelos atos do Espírito no caminho para Roma, que é a analogia da sua vida. E será durante as tempestades, mesmo quando a tempestade arrancar o timão das suas mãos, e você achar que perdeu o controle da sua vida, a sua vida e essa igreja estarão sempre sob o controle de Deus. Eu creio nisso, eu vejo isso, eu já vi isso na minha vida profissional, dentro de navio, inclusive, 7 anos tenebrosos, mas a gente esteve aqui, a gente viu essa igreja quase que renascendo, mais uma vez. Louvado seja o Senhor. Você pode um dia chegar como um náufrago numa ilha, tendo apenas a sua própria vida como despojo, mas Deus ainda está no controle da sua vida. E vai te levar até a Roma, que é o plano dele para você. Mas para isso, você tem que estar pronto para obedecer. A sua segurança depende da sua obediência à palavra de Deus. Se o Senhor falar, não vá por aqui, não vá. Porque se você for, haverá consequências. Não tem como fugir das consequências. Elas sempre vão te alcançar. Depois de te alcançarem, você pode pedir clamar por misericórdia, né? Esse mesmo Espírito que guiou os passos de Paulo está guiando a nossa igreja e quer guiar a sua vida. Aí eu lhe pergunto, você está passando por alguma tempestade? Você está precisando do livramento do Senhor? Em alguma situação? Quem está precisando do livramento do Senhor aí? Eu vou orar por você. Eu vou orar por você já já. Mas antes, eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Gente, 26 anos. Muita gente contribuiu para isso. Não posso deixar de citar Gai e Helena, os fundadores, e que nos ajudaram ao longo desses 26 anos, em várias ocasiões. Os 61 membros fundadores, eu tenho esses dados todos, 61 membros fundadores. Deles, só tem hoje, no hall da igreja, 2. Eu, inclusive, os convidei para estar aqui conosco, talvez de noite. Todos os demais membros fundadores já saíram. Mas a igreja foi se renovando. Nós já chegamos, ao longo desses 26 anos, nós chegamos a ter 347 membros no total. Hoje são 74. Esses 74 de hoje não são os mesmos 61 de 26 anos atrás. Centenas de pessoas vieram, deram a sua contribuição, viveram conosco, sorriram e choraram conosco e os ventos os levaram para outros lugares. Mas nós precisamos sempre nos lembrar deles. Eles fazem falta. Eles foram importantes para nós. E nós precisamos agradecê-los por tudo que eles fizeram. Eu tenho que agradecer a nossa liderança, porque se não fosse a liderança da Orla Sul, ela já teria morrido mais de uma vez. E Orla Sul não é gato para ter 7 vidas, né? Se morrer, morreu, então não pode morrer. E não morre porque tem uma liderança que, inclusive com sacrifício pessoal, mantém a igreja funcionando. Mas a liderança sozinha não conduz uma igreja não, meus irmãos. É necessário a sua participação em cada um dos ministérios. Aqui na adoração, lá com as crianças, na recepção, lá fora, aqui dentro,
no cafezinho, é necessário que você participe. E eu agradeço a você que participa. Eu exorto você que ainda não participa. Participe, domingo que vem a gente vai falar sobre isso. Participe. Eu quero agradecer a cada um de vocês aqui, que veio estar conosco, comemorar conosco. Você já ganhou o seu brindezinho, seu chaveirinho de 26 anos? Não ganhou ainda? Tá vendo? A Alba também não ganhou? Você distribuiu e não distribuiu para você mesma? Está vendo? Sacrifício é sacrifício. É só pedir para ela, gente. Eu sei, é zoação. Não posso fazer nada. Meus irmãos, por último. Por que a gente está aqui? Olha essa foto. Isso aconteceu ontem. Eu não estou vendo muito bem o que está... Olha no Instagram, está tudo lá. A igreja tem Instagram? Tem Instagram, tem um monte de coisa, tem um monte de rede social, não faltam redes sociais. Esse é o Pedro Olme, que ontem foi batizado na praia, lá no Posto 6. Eu e pastor Anderson e mais outras 16 pessoas estávamos ali testemunhando. O que é o batismo? É uma declaração de fé. E o Pedro virou e disse, e afirmou, eu creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E deu testemunho público disso. É para isso que a gente está aqui. Para levar pessoas a iniciarem e darem continuidade na sua vida com Deus e com os irmãos. Agora eu quero orar por você.